8h11, estamos de volta com o Sul Notícias. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 26 de maio, agora são 8h11 e agora nós vamos fazer uma entrevista muito interessante. A Cooperativa de Eletrificação de Turvo, a Sersul, está implementando já há alguns anos o projeto Amigos da Natureza, que visa despertar a comunidade em relação a aspectos que envolvem a sustentabilidade, a convivência harmônica da vida economicamente ativa, da vida em sociedade e a natureza, através de ações educativas e de conscientização. Por isso, eu recebo aqui, na câmera 5, meu caro amigo Fabrício, duas pessoas que atuam na Sersul. É a Camila Zanetti Serimbelli, que é psicóloga e responsável pelos projetos sociais da Sersul, além também de atuar no setor de recursos humanos. E aqui ao meu lado a Andréia Arcaro Toneto, que é engenheira ambiental, CEO da Preservar e Engenharia, que atende e presta serviço para a Sersul e é responsável pela gestão ambiental da cooperativa. Agradeço as duas pela participação, pela presença. Nós temos aqui dois projetos nesse primeiro momento. Um deles é a terceira edição da revista Incrível Atom e sua turma, um personagem em histórias em quadrinho que faz a introdução de diversos projetos e de ações da Sersul na comunidade escolar. E também o projeto Amigos da Natureza, que terá esse ano a edição de uma gincana. Mas eu quero começar pelo início, né? Vamos conversar com a Camila e com a Andréia sobre isso. Camila, como surgiu o projeto? Qual foi a intenção de realizar esse projeto? Bom dia. Bom dia, Xixo. Obrigada pelo convite, né? Obrigada por abrir as portas aqui para a gente. Como que surgiu o projeto? A Sersul, por ser uma cooperativa, a gente tem esse compromisso social, né? Essa responsabilidade com a nossa comunidade, com a nossa sociedade. Então, todos os anos, a gente está desenvolvendo projetos sociais com diversos temas. Mas o tema ambiental é um tema que todos os anos a gente tenta trabalhar, a gente quer trazer esse assunto para as escolas, para os funcionários, né? Então, esse ano, a gente, com a flexibilização da pandemia, a gente teve um pouco mais de liberdade e a gente pôde usar um pouco mais a nossa criatividade, né? Como é que surgiu? O projeto Amigos da Natureza, ele já existe há alguns anos, tá? Mas, ultimamente, nos últimos 2 anos, ele está num formato um pouco diferente. O ano passado, devido à pandemia, a gente teve algumas limitações, então a gente não pôde juntar muito as crianças, infelizmente, né? Então, o ano passado, eu, a Andréia e a Renata, nossa jornalista que está com a gente nesse projeto, a gente passou escolinha por escolinha, turminha por turminha, entregando a revista, né? Trazendo esse assunto em todos os municípios de atendimento integral da Sersul. Então, aí entra Turvo, Meleiro, Timbé, Ermo e Morro Grande. Esse ano, com essa flexibilização, a gente organizou esse projeto de um jeito um pouquinho diferente. Então, lançamos aí a terceira edição da revistinha, trazendo esse assunto de sustentabilidade, de coleta seletiva. E aí, junto com a revistinha, esse ano a gente está organizando um grande evento, que vai acontecer um em Turvo e um em Meleiro. E aí, nesse grande evento, a gente vai conseguir aí reunir aproximadamente 2.000 crianças. Legal. E esse evento é uma gincana? Mais ou menos. Mais então ou conta menos. Pra gente como é que é. É a gincana, preservar a nossa natureza. Isso. É interessante esse trocadilho, né? Então, como é que eu vou te explicar? O projeto Amigos da Natureza é o projeto todo. Então, dentro desse projeto vai ter algumas atividades. Vai ter a gincana, vai ter o evento, tivemos a capacitação dos professores, fizemos a divulgação, a entrega das revistinhas. Então, quando a gente fala de projeto Amigos da Natureza, a gente está falando aí de basicamente 4 atividades. Capacitação dos professores, distribuição da revistinha, evento e gincana. Todas essas 4 atividades fazem parte do grande projeto Amigos da Natureza. Ok, muito bem. E
Quais as etapas do projeto? Esse você já abordou ele, já falou. Isso. Muito bem. Andréia, o que foi abordado na capacitação? Eu queria primeiro dizer, que eu anotei aqui, o tema da sustentabilidade, o tema da preservação, é um tema que tem tudo a ver com a cooperativa, porque é o que mais precisa da cooperação das pessoas. Se as pessoas não cooperarem, se elas não tiverem consciência de que precisam fazer a sua parte em um todo coletivo, ele não terá sucesso. Então, Andréia, o que foi abordado na capacitação, nessa preparação, nesse trabalho de orientação através desse contato com as crianças? Vamos lá. Primeiramente, bom dia. É um grande prazer estar aqui. A gente agradece pelo convite. Mas vamos falar um pouquinho, então, do que foi abordado, né, nessa capacitação com os professores e por que a gente optou fazer a capacitação com os professores. O intuito, o objetivo maior é a gente plantar uma sementinha na cabeça de cada professor e que esse professor possa estar plantando essa sementinha na cabecinha lá de cada aluno. Então, esse projeto de capacitação, ele consistiu em trabalhar mais profundamente sobre os temas abordados, né, dentro da terceira edição, do Incrível Átomo e os Amigos da Natureza. E dentro da revistinha conta uma historinha. Conta a história do perigos, né, próximo da vegetação, próximo à rede elétrica e seus perigos, que o ano passado a gente abordou muito forte esse tema na segunda edição da revista, que tanto no estado de Santa Catarina, né, isso já tem estudos comprovando, o maior número de quedas de energia é em função à vegetação na rede elétrica, próximo à rede elétrica. Então, a gente chamou novamente esse tema para as escolas, né, conversou com os professores para que pudessem chamar a atenção dos alunos, passar essa mensagem para os alunos e os alunos pudessem levar esse recado para casa, né, do perigo da vegetação próximo à rede elétrica. O que a gente tem que estar fazendo, para onde tem que ligar, o pai não pode ir lá bancar o super-herói, querer podar sozinho, então tem todo um risco, né? Rede elétrica é um perigo que a gente não tem cheiro, não tem cor, então a gente não sente. Ele pode estar ali e a gente não sabe que ele está ali. Então tem que tomar muito cuidado as crianças e até os próprios pais. Então a gente abordou novamente esse tema. E depois a gente abordou bem profundamente a parte realmente de coleta seletiva, dos resíduos plásticos, né? Como está o cenário atual no nosso Brasil, no mundo, nessa questão de geração de resíduos sólidos. Então, a gente abordou muito profundo isso. Inclusive, a gente trouxe alguns números até para a própria capacitação, para os professores, né, terem uma noção, não só os professores, todos nós, o quão impactante, às vezes, é as nossas ações diárias, que a gente nem se dá conta. Então, vou trazer aqui, a gente trouxe alguns dados que a gente também abordou na capacitação, que o Brasil ele gera em torno de 82 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. E somente 4%, né, dessa montante é reciclado. O restante acaba indo para onde? Ou acaba não dando o destino correto, que aqui a gente entra aí numa outra, né, viela do que realmente é o destino correto para esses resíduos sólidos que são recicláveis e, né, que seria, vamos dizer, entre aspas, né, o aterro sanitário, que também não seria o destino realmente correto, e sim a gente está abordando, né, a reciclagem. Mas não somente a reciclagem, a gente está repensando nossas ações, repensando o nosso consumo e está buscando isso no nosso dia a dia. Porque, às vezes, a gente não se dá conta, no nosso dia a dia, o quanto que a gente gera de resíduos sólidos, e a gente também traz, né, a abordagem, junto com os professores, de qual é a diferença de resíduos sólidos e lixo também, porque muita gente diz, vou jogar o lixo fora. Mas a gente não se dá conta que a gente vive no planeta Terra e aqui não existe o fora. Então, tudo que a gente jogar vai ficar aqui. E, de uma certa forma, pode estar retornando, né, para nós. Então, isso são os impactos que a gente causa diariamente devido às nossas ações ao meio ambiente. E o projeto, então,
trouxe despertar isso, né? Fazer com que a gente plantasse essa sementinha na cabeça de cada professor. Então, nesta edição do projeto, né, que continua do ano passado, ele é integrado de 2 partes. A revista, que já foi distribuída, ela vai já foi. Já foi essa revista aqui. É o Incrível Atom e os Amigos da Natureza. É uma revistinha que foi produzida por uma empresa aqui da região do extremo sul de Santa Catarina. Os desenhos são do Éder Guilherme Costa, o mesmo cartunista que desenhou a revista do Frei Rinaldo Stecanella, que também foi apresentada aqui, e trabalha aí com várias empresas da região, né? O Éder que faz esse trabalho, a empresa é a empresa Fábrica de Histórias, tem um trabalho bastante grande e, entre outros, esse é um trabalho que faz muito com cooperativas da região. Mas esse da Sersul é a 3ª edição e é muito importante isso, eu acho, porque a constância do projeto, sim, independente de como os princípios da gestão, a constância do projeto, permanecendo ele na mente da criança, vai tendo evolução. Eu sei que, se não me engano, a Copersuca, a Credsuca também faz um projeto, sim, há 10 anos, e eu mandei umas imagens aí que eu fotografei rapidinho enquanto conversava com as meninas. Se o Fabrício trocou o meu Twitter aqui, eu ainda estou com o nome do outro na cabeça. Se o Fabrício puder colocar, assim que ele conseguir, a gente vai mostrar alguns lances dentro da revista. E é legal porque a revista em quadrinhos tem vários objetivos, ele é multidisciplinar, né? Sim. A professora na escola pode trabalhar português, matemática, geografia, ciências. E ela é muito lúdica, né? Isso que é importante. Mas tem um tema lúdico, né? Isso. Os personagens são fixos, né? O nome dos personagens, é o Luquinha. O Incrível Atom, que é o nosso super-herói. O Incrível Atom, o Vigilante Sersul, que é o mestre, o consultor. Tem as outras personagens. Tem alguns personagens da vida real também. Aqui, por exemplo, a TV Sul é personagem aqui, ó. O Sul Notícias, não querendo jogar brasa para nossa sardinha, é personagem, já na página 2. A hora que o Fabrício conseguir colocar, a gente vai mostrar. E também tem os prefeitos, né, dos municípios que são atendidos pela Sersul. Aqui dá para ver o Paulinho do Ermo, o Éder do Meleiro, o Keio lá do Morro Grande, o Sandro do Turvo e o Betinho de Timbé do Sul, que são todos os municípios atendidos pela Sersul. Também dá para ver o presidente Ney Zanetti aqui, que não tem como saber que é ele, né? Muito legal. E assim, as informações, né? Sutilmente, de maneira lúdica, colocando aí, educando as crianças. É muito importante isso. Vai conseguir, Fabrício? Hã? Tá, mais um minutinho, então tá bom. Ô, Xixi, ele vai conseguir. Só para complementar o que tu falaste ali, é exatamente isso. Assim, a gente tem esse objetivo de formar indivíduos preocupados com o meio ambiente. E por isso que a gente escolheu, a gente não citou, né, mas nós escolhemos trabalhar com turmas de 1º a 5º ano. Que são justamente aquelas crianças que estão numa fase de desenvolvimento, né? Porque se eu perguntar para ti hoje, assim, né? Xixi, como é que é para ti mudar um hábito? É muito difícil para nós adultos mudar um hábito, né? Eu acordo todos os dias às 6 horas da manhã. Se eu te pedir para acordar às 4, vai ser difícil, tu vai passar trabalho, vai ter dias que tu não vai conseguir. Então, quando a gente tenta implantar essa conscientização numa criança que está nessa fase de desenvolvimento, a gente consegue gerar muitos frutos, né? É essa criança que vai chegar em casa, vai cobrar do pai e da mãe, estão passeando, estão dirigindo, o pai vai jogar a lata de cerveja pela janela, essa criança vai puxar a orelha, né? Então, é uma vergonha, uma vergonha para nós pais quando a gente é xingado porque pai, nossa senhora. E a gente escuta bastante. Tu quer sumir, tu quer botar a cabeça debaixo da terra e desaparecer. É uma vergonha, chamando a atenção pelo teu filho que tu tem que educar. Ele tá te educando. É assim, é a informação que vem de fora para dentro de casa, é muito importante, e ela tem essa base de sustentação sólida, porque a criança absorve aquele conhecimento. Nessa idade de 7 a 11 anos, que se encaixa exatamente de 1º a 5º, é onde as crianças conseguem absorver mais informação, e é no momento em que elas estão formando a personalidade. Isso. Formando o caráter, formando os conceitos que são balizares.
eu trago coisas da minha vida, da infância, que balizei nesse momento da vida. E a gente, com certeza. A gente pode até fazer o contrário, mas a gente tem aquela sensação de estar fazendo o errado e não estar fazendo o que é certo. Inclusive, outra coisa eles são os amores também, né? É muito gostoso trabalhar com as crianças. Do momento do dia. Não, eu falo isso porque o ano passado, como a Camila falou, a gente, em função da pandemia, a gente teve que divulgar a segunda edição da revistinha de uma forma diferente. Então, a gente tinha um tempo para em cada sala. A gente passava em cada sala. E realmente era isso. Tinha turma que eram os amores. Agora tinha turma de gente, parecia que tinha uns lá com bicho três. Inteiro. Os três por dentro. Mas é muito gostoso. E a gente está recebendo agora já tanto feedback, postagem, até porque o projeto, isso é importante a gente destacar, né? O projeto, a gente criou regras dentro do projeto. Então, a gente criou 3 regras. Uma das regras era a capacitação com os professores, onde teria que ter o 100% de presença, né? Participação dos professores, de participação dos professores na capacitação. Isso fazia com que a escola pontuasse para a gincana. O outro é as postagens nas redes sociais, né, para a escola postar, marcar, para a gente divulgar, mostrar o engajamento, né, não para toda a comunidade. Porque, às vezes, esses projetos eles são tão legais, só que a gente não vê as pessoas dando a importância necessária. E isso tem que chegar a todas as pessoas. Não é só na escola, não é só para os professores, é para todos nós. Sim. Então, quanto mais a gente conseguir atingir, melhor vai ser para o nosso meio ambiente. Esse é o nosso objetivo. E a outra, né, regra, que é a principal da gincana, é a coleta de resíduos plásticos. Ou seja... É uma ação prática, né? Exatamente. Ou seja, voltado para a escola, de crianças do 1º ao 5º ano. Então, aquela escola que fizer o maior número de arrecadação, né, em plástico, isso vai ser identificado, vai ser tipo uma renda per capita, né? Que ele vai pegar a quantidade de alunos que tem pela escola e dividir... A quantidade de material recolhido, fazer uma média... Isso, capita, né? isso mesmo, fazer uma média proporcional, vamos dizer assim. Exato, para não ficar injusto com outras escolas que têm, às vezes, menor quantidade de alunos. E, após, né, a gente fazer essa soma de pontuação, então vai ter um prêmio, que vai ser um kit parquinho. Então, a escola ganhadora vai ganhar um kit parquinho da Sersul, no valor entre 15 a 20 mil reais. E também, todo esse material... recolhido, ele vai ser 50% doado para a Associação de Catadores lá de Turvo, que é a única que a gente tem na região que está dos municípios atendidos. Isso, exatamente. E os outros 50% vai ser distribuído entre todas as escolas. Então, também é uma forma de a gente motivar. O que a gente sabe da problemática, às vezes, dessas escolas que querem adquirir alguma coisa e não vem recurso. Então, é um extra. E mais do que isso, na capacitação, a gente abordou com os professores também. Por que parar com o projeto agora? A escola ela pode dar continuidade e verificar outras formas de trazer uma renda extra para dentro da escola e, com isso, ajudar também o meio ambiente. Também não só as escolas, isso serve para as empresas também, de uma forma geral. A gente lá em casa, né, a gente faz a pergunta, quantos aqui fazem compostagem em casa? Quantos? E é uma forma tão simples, né? Muito pouco. E outro tema muito importante... Eu tenho um sistema de captura da água da chuva. Eu capto a água da chuva e ela irriga lá uma hortinha pequena. Até compro lá uma dúzia de muda de alface, mas eu levo só a metade porque não cabe. As bandejas são pequenas, então ela já irriga. Um amigo meu que desenvolveu lá em Sombrio. Então tem uma parte da água da chuva que a gente capta, tem 2 caixas d'água lá que a gente coloca, aí aproveita a água para lavar a calçada e água para irrigar essa hortinha que a gente tem lá. E agora, com relação à questão da premiação, ela é fundamental do ponto de vista que faz com que a criança entenda que ela pode ser recompensada quando ela faz algo importante. Com um trabalho, alguma atividade, ela tem uma recompensa pelo trabalho. Hoje, eu comecei a trabalhar com 7, 8 anos e o primeiro registro de carteira que eu tinha era com 14. Eu estudava e trabalhava, eram outros tempos. Mas a gente entendia que se a gente trabalhasse, a gente recebia dinheiro de volta, entendeu? Tinha recompensa por aquilo. E esse trabalho que as crianças podem ter é muito importante porque isso ajuda a ela a entender que ela precisa
trabalhar para ter recompensa pelo trabalho dela. Isso. É uma maneira de... E também entender que socializando uma atividade, o grupo todo ganha, porque a escola está ganhando, então ela aprende a trabalhar no coletivo também. A gincana foi mais uma forma assim, de a gente se aprofundar nesse tema, né? Então, quando a gente fala das etapas ali do projeto, a gente está há muitos meses organizando isso, né, André? Então, eu sou psicóloga, André é engenheiro ambiental, então a gente não tem esse feeling de sala de aula. Então, o que a gente fez? Desde o começo, quando a gente escreveu esse projeto, a gente falou, não, a gente precisa ter uma reunião com os secretários de educação, a gente precisa ter uma reunião com os diretores, todo mundo sentou lá na Sersul e a gente teve muita troca de ideia. Exato. Porque um projeto, no papel, ele não vale de nada. Né? Então, eles foram muito parceiros. Assim. Sem o engajamento da professora em sala de aula, com certeza, esse projeto não tem resultado. Com Nós certeza. temos as imagens prontas, vamos dar uma percorrida pela revista aí, o Fabrício vai mostrar para nós. Não, na sequência, aí são os 3 personagens, né? O Luquinha, acho que é Pati, né? Isso. E o outro personagem, olha aí, TV Sul Catarinense, volta ali devagar, meu querido. Vamos deliciar a revista, volta, lá do começou. Para aí, segura. Ó, aí tá o Sul Notícias, aquele ali parece que sou eu, né? A intenção é que fosse eu apresentando o Sul Notícias, falando daquela... Eu acho que foi quando houve aquelas chuvas há um mês passado, 2 meses, que quebrou uns postes no caminho, né? O primeiro, foi antes das cheias. Agora pode seguir para outra. Aí essa imagem seguinte, aí embaixo, segura. No canto inferior esquerdo da tela são os 5 prefeitos. O primeiro o Paulinho, depois o Éder, depois o Queio. Aí tem lá, olá amigos, dizendo o Sandro, prefeito do Turvo. E por último o Betinho, que é prefeito do Itimbé do Sul. Né, eles fazendo parte da história, integrando a história em algum momento dela. Né? Foto seguinte, meu querido. Aí de azul... É o presidente da Sersul, né, o Ney Zanetti, aqui o seu indefectível penteadinho, cabelinho grisalho. E esse azul, que aparece do lado com a lâmpada amarela em azul com boné, é o vigilante Sersul, né? Isso. É o conselheiro, um personagem, né? Uma espécie de mentor do super-herói que está lá em cima, dentro daquela... Do cesto. Do cesto do caminhão da Sersul. Os personagens todos envolvidos. Tem mais uma imagem? Não, é isso aí. Então tá. Fechou. Essa é a revista, a 3ª edição do incrível Atom e seus amigos da natureza, com preservar a nossa natureza. O próprio tema da gincana. Legal. Interessante. Obrigado, meninas. Quero dizer, vai ser quando mesmo a gincana? Quando vai acontecer os eventos? Então, o evento vai acontecer em 2 momentos. Vai ser um evento em Turvo e um evento em Meleiro. Certo. Em Turvo vai ser dia 2, semana que vem. Dia 2. E em Meleiro vai ser dia 8. Aí dia em 8. Turvo a gente vai reunir as escolas de Turvo e Ermo. E em Meleiro vai ser Turvo, Timbé e Morro Grande. Isso. Pela proximidade, pela facilidade de deslocamento. Logística, né? Porque a gente também ficou preocupada, a gente pensou nesse projeto nos mínimos detalhes. Certo. Porque a gente não queria que fosse só mais um projeto, a gente queria que tivesse todo esse engajamento, realmente. E a premiação é juntando o resultado dos 2? Ou vai ter para cada uma premiação diferente? Como é que vai funcionar? Cada escola ficou responsável de coletar esses resíduos plásticos. Junto com a Associação de Catadores de Turvo, eles vão ajudar a gente a fazer essa pesagem, né? A calcular certinho qual foi a maior pesagem de qual escola. E aí, o resultado, né, vai ficar desses plásticos coletados, 50% vai ficar para a associação e o outro 50%, como a André explicou, certo, vai ser dividido entre... Mas a gincana vai ter também algumas outras tarefas, algumas outras ações, que também vão contar ponto coletivamente. Isso, exatamente. Ok. Vai contabilizar engajamento nas redes sociais, a própria participação dos professores, porque assim, né, Chuchu, não tem como a gente fazer uma revistinha e os professores não ter uma base para trabalhar em sala de aula. Certo. Então, foi por isso que a gente capacitou esses professores para trazer esse assunto em sala de aula, porque é uma coisa que pode ser trabalhado por muito tempo, né? Dúvida. E outra coisa, a constância do projeto. Na próxima edição da revista... Aqui de novo, meu querido Fabrício, corta aqui, se der para dar um zoom, a gente faz aqui. Isso, obrigado.
próxima edição da revista tem que trazer outro tema, incorporando o projeto. E talvez a gincana possa até se tornar algo tipo anual, né? Isso, esse é o objetivo. Isso, que ele ganhe força. E uma coisa muito importante que a gente tem que destacar aqui é que a gente, entre tantos resíduos sólidos, né, recicláveis, por que a gente escolheu o plástico, né? Que hoje ele está se tornando aí um grande vilão do nosso século XXI, até pelos problemas que está ocasionando ao meio ambiente a nossa própria vida marinha. Mas, mais que isso, a nossa própria saúde. Porque já tem vários estudos, e a maioria do pessoal que está nos assistindo, às vezes vai lembrar se eu falar no microplástico, onde já foi identificado, né, microplástico no sangue humano e também nos pulmões humanos. E isso ocasiona doenças e que levam à morte. Então, a gente unir isso, né, de repensar os nossos atos diários, nossos consumos diários, e a gente também usa muito os 6 R's. Antes a gente ouvia falar nos 5 R's. 5 R's. Agora é os 6 R's. Então, foi isso que a gente abordou bastante também na capacitação dos professores, que é o quê? É o recusar. Eu tenho a opção de recusar um canudinho. É esse que foi incorporado, né? Exatamente. Eu tenho a opção de recusar um canudinho, eu tenho a opção de recusar aquele papelzinho que sai na maquininha do cartão. Eu faço sempre. Eu nunca pego também. E eu sempre digo, vamos economizar a natureza. Exatamente, isso mesmo. Reutilizar, tem tantas coisas que eu posso estar reutilizando. Sacolas, eu tenho um mercadinho perto da minha casa. Aqui perto da TV também tem uma, gente vai ali buscar um biscoito para comer, uma coisinha. A moça quer colocar uma sacola? Não, que não gasta uma sacola, deixa ela aí. Exato. Ela aí não prejudica ninguém. Exatamente. É uma questão de consciência. Né? Isso. Ou levar sua própria sacola também. Reformar, daí que a gente entra nas roupas, né? Mulherada aí vai entender. A gente buscar estar reformando. Repensar nos nossos hábitos, que a Camila falou. Que a gente começa desde criança, quer dizer, a gente não se dá conta de quanto impacto a gente causa ao meio ambiente com ações diárias. Por quê? Porque a gente está ou na correria, ou a praticidade, a gente não para pensar. Então, a capacitação também foi trazer para a gente estar repensando tudo isso. E reciclar, que é a maneira mais correta. O destino correto ainda não é o aterro sanitário, gente, é reciclar. Se o meu resíduo ele é reciclável, eu tenho que buscar algum local que seja feita a reciclagem, ou uma cooperativa, ou doar. Eu costumo fazer isso, eu separo e sempre dou, ou para as escolas que fazem projetos. Quando está lá em casa, passa o catador, a minha mulher sempre grita, olha, eu tenho coisas aqui para você. Então. Isso, então buscar isso e reduzir, né? E o mais importante é a gente reduzir. A gente lembra que antigamente a gente não precisava da quantidade de plástico que existe hoje nas embalagens para poder sobreviver, né? Hoje os nossos avós têm mais saúde que a gente. Carne era embalada num papel reciclado roxo. Botava a carne hoje a gente aquele açouguezinho que a gente ia comprar. Hoje a gente vai no mercado comprar uma bolachinha, vem o grande pacote, aí vem vários pacotinhos dentro do grande pacote, com 2 bolachinhas cada. Eles chamam isso de PEC, para facilitar a merenda, para facilitar a comida. Não, tá louco. E o último? E um dado aqui bem importante, que o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. Do mundo, gente. Então, isso é um dado muito, né? É um dado, assim, recente. Assusta demais. E 167 mil toneladas só no Brasil a gente está falando aqui, vai parar nos mares. Então, é muito lixo que vai realmente para o mar. Eu falo lixo porque a gente, na verdade, transforma em lixo. Porque poderia ser um resíduo, ele tem uma utilidade para o meio ambiente, mas a gente, infelizmente, está transformando ele em lixo, está descartando. E o último R? Para voltar ao 6? O último R é o reduzir, é recusar, reutilizar, reformar, repensar, reciclar e reduzir. E quando a Andréia traz esses dados, a gente se assusta muito, né? E o assunto educação ambiental é uma coisa que, se a gente parar para olhar na história do ser humano, é uma coisa recente a gente falar sobre isso, né? E quando a gente fala 50 anos atrás, não era muito falado, né? Era consumido, era feito muitas coisas com plástico. Ultimamente a gente vê que qualquer coisa que a gente vá no mercado é embalado em plástico, né? É verdade. E se a gente pensa isso a nível mundial, é muita coisa. É mais assustador. É muito assustador, né? É verdade.
Minhas queridas, eu preciso terminar, podemos conversar mais. Tenho 2 pontos para dizer. A revista é distribuída gratuitamente para todas as crianças das escolas. Isso. E inclusive, também mais, a gente fez edições a mais para estar disponibilizando também para os associados. Para os associados, comércio, certo, indústrias. Okay. E vou esperar a minha camiseta. Gostou? Não, vou esperar a minha camiseta. Tenho participação nessa história, então eu vou esperar a minha camiseta, tá ok? Muito obrigado, Camila, muito obrigado, Andréia. A gente que agradece. A gente vai acompanhar isso, porque é uma ação muito importante. Nós aqui estamos falando de uma cooperativa de eletrificação que poderia ser em ideia básica, em ideia rasa, não ter nada a ver com o meio ambiente, mas tem tudo a ver, porque é cooperativa, porque é algo que está inserido na sociedade, porque participa com todos de um todo, de uma sociedade integrada. Por isso, a gente está falando aqui, parabéns a Sersul por esse projeto, né, e outras cooperativas que também fazem projetos similares. A gente quer cumprimentar por isso e sempre vai dar espaço. Quero dizer que nós somos mantidos, a TV Sul Catarinense é mantida por uma fundação que tem uma razão educativa e social de agir, de atuar. Por isso, sempre vamos dar preferência e espaço para esses temas que são fundamentais e cruciais para a nossa sociedade. Muito obrigado, 7h42. Espero vê-las novamente. Obrigada. Quem sabe depois da gincana, depois dos resultados... A gente traz os resultados aqui. Já está marcado, então. Combinado. Muito obrigado. Obrigada. A gente que agradece. 7h42. A seguir, você vai ver. Sombrio comemora, festeja o seu padroeiro, Santo Antônio de Pádua. Vamos falar sobre isso após o intervalo. É rapidinho.